O Ideias Radicais está fazendo 4 anos de aniversário e eu queria fazer um vídeo só de recapitulação de um pouco das coisas que aconteceram, como a gente chegou aqui, para onde a gente vai, o que a gente quer fazer, essas novas direções que a gente tá pegando e tudo mais. E só, cara, um momento de voltinha da vitória, sabe? Coletivo em que todos nós que defendemos liberdade, a gente pode olhar e falar: caramba, aconteceu uns troços, né? Uau, que legal, onde a gente vai, que bom, sabe? É isso. Roda a vinheta. E como vocês provavelmente conseguem sacar, esse vídeo é totalmente improvisado, não tem minhas anotações aqui no monitor e tudo mais. E eu tô fazendo esse vídeo assim porque eu acho que ele deveria ser feito assim. É como eu quero fazer. Pode ser, beleza, o canal é meu. Eu faço o que eu quiser, né? E vamos lá, porque assim, como é que o Ideias Radicais nasceu, certo? Ele nasceu em 2015 porque em abril de 2015 eu vi uma palestra do Fábio Osterman, Hélio Beltrão e Rodrigo Saraiva Marinho aqui em Curitiba. E é importante lembrar que em 2015 era o auge do desespero, certo? A única coisa que você podia ter esperança é que você ia acertar o bolão de quando o Brasil ia virar Venezuela, sabe? Abril de 2015. Cara, a Dilma soltou todos os preços, a inflação, o dólar foi pro infinito e além. E na época eu tava pensando em fugir do Brasil, só não sabia se eu ia pra Estônia ou Nova Zelândia. Curiosamente, daqui a algumas semanas eu estou indo para a Estônia a trabalho por causa do canal, fazer uma porrada de coisas legais lá e tudo mais, e spoilers, tem umas coisas legais que vão sair, mas enfim, isso tá acontecendo. Se você tá me assistindo isso da Estônia, vamos marcar uma vodka, vamos super dar um rolê, aproveita enquanto tem luz do sol. Mas eu tava no auge dessa depressão de, meu Deus, o que a gente vai fazer? Foi um negócio assim horrível pra muita gente. Eu vi essa palestra dos três e o auditório tava cheio, e eu pensei, eita! Tem um pessoal pra falar desse troço de liberdade? Sabe? Eu tinha chegado, inclusive, na ideia de liberdade do que 2013. Ainda tava bem verde em várias coisas e tudo mais, mas eu falei, cara, vamos lá, vamos fazer um canal. Tem gente pra ouvir isso? Tem gente. Quem sabe eu consigo juntar aí 20 mil pessoas e converter também mais umas 30 mil, com sorte, ao longo de uns anos aí. Tá bom, vamos fazer isso aí, vamos fazer isso aí. Aí eu resolvi me dedicar ao canal profissionalmente, né? De julho de 2015 pra frente, isso aqui é o meu trabalho. Né? E hoje eu trabalho de mais 9 pessoas, seja full-time ou part-time, né? Tem várias coisas acontecendo diferentes, alguns spoilers vão acontecer no vídeo, mas... Aí eu resolvi me dedicar a isso. 2015 a meta era não falir, porque eu já tava falido, né? Mas era pagar minhas contas, basicamente. 2016 a meta era crescer e vendo o que isso vai dar, certo? Vamos trazendo gente aqui, uau! A gente conseguiu crescer bastante, conseguiu atrair bastante gente. E eu acho que o mais legal do crescimento da gente, disso aqui, que a gente tem, é que isso aqui foi feito basicamente quebrando todas as regras do YouTube de como crescer um canal. Eu acho que a única que eu respeitei foi post todo dia. Na época, inclusive, eu fazia vídeos 2 vezes por dia, porque eu não tinha escolha. Como eu vivo falando em várias coisas, é mais fácil fazer as coisas quando você não tem escolha. Acho que essa é a única regra que eu respeitei, porque eu não fiz treta, faço o assunto do momento. Um pouco, mas não. Várias vezes eu tava pegando coisas que não tinha nada a ver, inclusive coisas que iam atrapalhar o canal até, e eu nunca tive problema com isso. Tem essa opinião que é desconfortável pras pessoas e vai sair um pessoal. Porta é pra lá, pode vazar, sabe? Eu sempre tive essa atitude, sem thumbnail, sem nada, tipo, sem fazer aquela coisa. Porque você sabe, todo mundo que conhece um pouco de YouTube sabe o que você tem que fazer pra crescer um canal no YouTube. Eu desrespeitei basicamente tudo disso e a gente conseguiu isso aqui. Então, isso é legal, porque eu sei que a galera que tá aqui realmente tá interessada, sabe? Isso é muito legal. Você tem muitos canais que eles fazem, e isso não é uma indireta pra ninguém. Mas você tem um monte de canais que, tipo, eles dão aquela forçada, faz todo o genérico que você tem que fazer para dar sucesso no YouTube. Tem um monte de gente que não tá engajada, lá um monte de coisa e tudo mais. Mas isso que é legal, né? A gente tem uma coisa especial aqui e eu tenho um público muito legal. As nossas taxas de conversão, toda vez que a gente tenta alguma ação, quando a gente move alguma coisa, quando a gente... É muito legal. Eu acho que isso é uma das coisas essenciais disso aqui que a gente tem e eu adoro isso. Mas conforme o canal foi crescendo, eu precisei de ajuda e eu chamei o Luan para me ajudar com pautas. E isso, cara, isso ajudou bastante, isso subiu bastante o nível do canal, a gente melhorou bastante. Hoje o editor-chefe do site. Hoje, na verdade, o nosso diretor todo de comunicações, porque agora a gente tem diretorias, porque agora é uma empresa, né? É sério, tem um monte de coisa, então
Tem que ter esses nomes bonitos. Mas, cara, me ajudou muito em conteúdo, me ajudou muito a evoluir bastante, entender juridiquês, entender um monte de coisa. Sempre foi, cara, um troço fundamental por ideias radicais aqui. Eu acho que, cara, é indissociável, assim. Porque vocês não veem ele. A gente gravou 3 vezes, talvez. Eu acho. Mas, cara, foi realmente uma virada, assim, no canal muito foda, que foi muito legal. Depois veio a Letícia, né? Quando a gente falou, bom, a gente cresceu bastante, vou fazer o quê? Fazer uma comunidade aí, sei lá, bicho, vamos nessa, né? E a gente montou o site, foi legal pra cacete. Teve algumas coisas que deram errado nesse período, algumas coisas que a gente testou e tudo mais, mas, cara, qualquer organização de sucesso que tem 4 boas ideias, tem um cemitério com mais de 8 mil ideias lá no fundo, lá no porão onde ninguém tá vendo, entendeu? Então várias coisas aconteceram assim, mas a da comunidade foi uma ideia muito legal, o site, né, onde você pode criar um grupo, né, você vai lá no site, registro ideiasradicais.com.br, registra o grupo e todo mundo registrado, né, que você pode se registrar no site, colocar a sua cidade lá, todo mundo registrado em 50 km de distância e recebe uma notificação de existência daquele grupo. E hoje a gente tem o quê? Uns 400 grupos no site? Meu, tem grupo na Nova Zelândia. É muito bom. Originalmente a gente nem deixava esses grupos internacionais porque cagava o mapa e tudo mais, agora a gente tá tipo... Vamos cobrir um mapa de PIN, ficou mais legal. Vamos fazer, por que não? Entendeu? Por que eu não faria isso? Parece uma coisa razoável. Mas esse negócio de comunidade foi muito legal, ajudou a juntar muita gente. 2018 veio o Matheus, porque a gente precisava de gente para ajudar com os candidatos, né, eleições, filtrar todo mundo, não tinha tempo, cara, foi um negócio legal pra caramba, ele ajudou bastante. E aí, 2018, no fim, depois das eleições e tudo mais, e depois do absoluto blackout que todo mundo da equipe deu depois das eleições, eu lembro quando eu voltei do SFL, da Conferência Nacional do SFL, a semana seguinte, né, porque foi o segundo turno, deu uma semana nacional do SFL, a segunda-feira seguinte eu não era capaz de juntar 3 ideias na minha cabeça. Uau, todo mundo deu um blackout total, assim, em novembro eu fiz a leitura comentada mais ou menos do Not So Wild Wild West, que é esse livro aqui que não tá no retorno, mas vocês podem acreditar que ele existe. Aí deu todo esse blackout, mas assim, cara, eu tava pensando, tá, mas e aí, né? Qual que é o próximo passo agora? E a gente começou a ver, ok, todo mundo, né, começou a perceber isso, não é mais só um canal, já virou uma coisa maior, a gente precisa isso, existe uma demanda, existe uma coisa maior, existe agora um passo da liberdade acontecendo, né? Tem galera que já sacou ideias, e aí, certo? E a gente precisa começar a construir alguma coisa. E daí começou essa coisa, e justamente por causa da experiência das eleições, que foi puramente destruição em termos de discurso, né? Essa ideia de, tá, mas o que a gente vai construir, certo? Porque falar, beleza, tem um monte de gente criticando, beleza, mas o que a gente vai pôr no lugar, certo? Aí comecei a falar de, gente, não... Eu já tava falando disso mais, um pouco, mas aí comecei a marretar mais nisso de... Não seja anti, seja pró, certo? Se preocupe com o que você vai fazer e não com o que você vai evitar ou destruir, certo? E isso é muito mais difícil. Todo mundo que já tentou organizar um evento com 50 pessoas sabe como isso é complicado, cara. Nossa, é um inferno. Todo mundo que já tentou construir alguma instituição, algum grupo, alguma coisa, sabe como isso é muito difícil. E a gente começou a se reorganizar. Entrou o Jean, né, que assistente geral para ajudar esse troço a funcionar. Foi até engraçado porque eu tava pensando que eu precisava de alguém para me ajudar, tipo, coisa, porque um monte de coisa pra fazer, eu tava ficando louco. Eu já tinha sido internado algumas vezes por estresse. Eu lembrei, cara, eu devia contratar o Jean, né, porque nele eu confio pra caramba pra fazer a operação e tal. Mas eu arranjei emprego, parei num lugar lá, porque droga, cara, eu devia ter feito isso. Belo dia ele me liga, 8 horas da manhã. Bom dia, o Escambau foi demitido. Eu falei, então você tá contratado. Quê? E isso ajudou muito a rodar o canal, tipo, um monte de coisa saiu do... Vamos fazer isso um dia, a loja de camisetas, por exemplo, um exemplo disso, loja.ideiasradicais.com.br, vai ter lá na descrição também, tem camisetas, canecas, tem uma nova coleção de canecas lá, estou sempre colocando coisa... cara, que legal. Isso ajudou a rodar a coisa muito mais, mas daí a gente começou a olhar e falar, cara, é verdade, vamos... um próximo passo aqui. Mas foi aí que complicou a vida mesmo, porque fim de novembro meu sogro foi diagnosticado com câncer, um tipo bem agressivo de câncer, na verdade. Ele já tinha tido câncer em, acho que uns 14 ou 15 anos atrás, na verdade é o mesmo tipo, ele tinha voltado e tudo mais, mas, cara, bicho, o mundo desabou, velho. Foi muito foda isso. Eu mantive esse segredo por bastante tempo, porque eu não quis, sei lá, eu não quis, entendeu?
não achei isso, eu não gosto, não sei. Mas eu segurei isso bastante tempo, mas foi bastante difícil e depois de abril ele piorou bastante, mas isso aí foi pesado pra mim pessoalmente, foi difícil, claro, pra minha esposa, o meu sogro acabou falecendo agora meio de maio, a gente demorou bastante tempo até pra voltar, né, por isso que o canal de abril pra frente ficou meio largado, porque era tipo, gente, às vezes a vida acontece pra cacete, você tem que cuidar de outras coisas e tudo mais, mas eu ter que me afastar do canal em abril me forçou a perceber que isso é uma empresa, isso tem mais gente, porque já tinha entrado mais gente, já volto pra isso, mas já tinha entrado mais gente a essa altura. Mas eu olhei e falei, cara, isso não pode depender de mim, certo? Porque se eu tenho algum problema na vida, e isso vai acontecer, porque às vezes a vida acontece pra cacete, fazer o quê? Isso não pode ter, eu preciso reorganizar, tipo, isso aqui precisa ter uma estrutura e todo mundo saber claramente o que tem que fazer e funcionar e tudo mais, de maneiras que eu possa sumir por um tempo, e embora os vídeos talvez mele por um tempo e algumas pessoas da equipe talvez façam alguma coisa dentro, todo o resto continuou rodando porque o negócio parou, sabe? Foi um dos insights que veio disso, de várias coisas que aconteceram, mas foi uma coisa que me forçou isso. E outra coisa também que forçou uma mudança no Ideias Radicais, que eu fiquei puto pra caramba na época, mas eu sabia já na época que era tipo, ok, isso vai me forçar, isso aqui vai forçar crescimento. Foi que o YouTube, lá para fevereiro, o YouTube basicamente fudeu o nosso canal pela quarta vez na história, porque basicamente quando eu passo de 3 milhões de visualizações mensais, alguma coisa acontece no YouTube e eu perco metade das minhas visualizações. Isso aconteceu em 2016, isso aconteceu em 2017, isso aconteceu em 2018, no começo do ano, e isso aconteceu em fevereiro de 2019. Janeiro a gente tava voando. Cara, a gente tava indo... Se você olhar pra tendência e falava, cara, pela primeira vez a gente vai bater o quê? 4 milhões mensais? Uau, e a gente tava nesse foco YouTube. Aí o YouTube chegou lá e falou... Estourou com o canal. Eu não sei porquê, eu não me importo mais. Honestamente, o YouTube é um relacionamento em vários sentidos um pouco abusivo, até. Mas, sabe, isso prejudicou a gente bastante, mas eu percebi, cara... A gente precisa ter outras coisas, certo? Porque a gente tem essas formas de comunicação aqui, certo? Legal, maneiro. Mas se eu perder isso aqui, certo? A mesma coisa que eu refleti quando meu sogro teve câncer, eu tive que me afastar e tudo mais pra cuidar dele e família, tipo... Tá, e se eu sair? Quem que tá dentro de Ideias Radicais que vai falar, não, beleza, passa a bandeira aqui que nós sai correndo. A gente precisa criar isso. A mesma coisa foi isso. Eu pensei, tá, e se o YouTube plau, certo? Porque eu sempre pensei isso no termos de monetização, mas eu nunca pensei, tipo, e se eu perder a plataforma? Aí a gente começou a pensar, mas e o site? Twitter, Instagram, pá, a gente tem... Olha só, a gente pode fazer outras coisas, programas, cursos, olha só. Bichão, dá pra fazer uns negócios aqui, certo? Porque a gente já tá no ponto de fazer isso. Obrigado, YouTube, por me estourar o negócio. Vocês saíram perdendo e eu saí ganhando. É incrível como o YouTube, porque às vezes a galera fala libertário, acha que as empresas funcionam tudo certinho. Não, às vezes uma empresa é retardada e se mete uns tiros no peito por nenhum motivo e se estoura. É por isso que empresas quebram. O YouTube tá claramente fazendo isso, pergunte para qualquer youtuber. Mas foi muito bom pra gente sacar que tinha que mudar, que se não tinha mais muita escolha. Já indo por causa disso, fim de 2018 eu comissionei o Renato para criar um novo programa dentro de Ideias Radicais. Falei, cara, tem uma nova direção que ela tá aqui. A gente pode fazer isso, ela tá aqui, só de pegar. E isso precisa ser feito pra caramba. Tipo, isso aqui é fundamental para a continuidade da existência e continuidade do crescimento do movimento da liberdade no Brasil e no mundo. Certo? Se não fizer isso, fudeu, não tem o que fazer. Sabe? A gente precisa resolver isso aqui, eu não tenho como, eu preciso trazer gente, venha, faça isso. E quando eu comissionei ele, eu falei, cara, é o seguinte, se ficar bom, você tá demitido. Fora. Isso aqui precisa estar excelente. Se ficar bom, não resolve, bicho. Bom, já tem uns negócios aqui, a gente toca, cara. Eu preciso que fique excelente, porque aqui, cara, o que a gente tá falando aqui é do futuro disso tudo. Entendeu? Não só do Ideias Radicais, mas do movimento de liberdade como um todo. Não que a gente vai ser a única organização fazendo isso, mas é uma coisa absolutamente fundamental. Ele precisava de alguém para ajudar, a gente chamou a Úrsula também. E nessa época também entrou o Lelis, também para ajudar a gente na área de política. A Letícia foi para lá, saiu de comunidade. Entrou a Silvia agora em julho para cuidar da área de comunidade.
Então agora essa parte não tá mais esclatista, né? Que era do site, tudo mais, dos grupos, a gente tá fazendo todo um negócio ao redor de ativar os grupos e ajudar. Então se você tem um grupo, eu quero te ajudar a fazer, seja lá o que for que você quer fazer. Meio que uma incubadora, meio que uma aceleradora, meio que mentoria, meio que um monte de coisas assim. A gente tá fazendo algum levantamento do que a gente tem agora e tudo mais, montando uma metodologia mesmo, qual que é a situação e o que a gente precisa fazer. Isso deve sair daqui uns 2 meses, mais ou menos, porque demora para fazer isso. A gente tá nesse ponto de organização que você não é mais um barquinho que você vira quando você quiser, é uma coisa mais complicada de fazer, né? Todo mundo que tá numa organização de algum porte um pouco maior entende o que é isso. Você não pode, tipo, mudar tudo que você tá fazendo em uma semana, isso não existe. Entrou a Silvia, entrou a Martina para ajudar a gente com relações institucionais. Que, cara, simplesmente muita gente para conversar, muita gente para fazer, então a gente expandiu bastante. E isso leva a gente para a situação atual onde nós somos 10 pessoas. Aqui. A Martina já apareceu em vídeo recentemente, o Lua também, a Letícia e o Renato a gente fez o webinar, a Úrsula e o Renato vão aparecer amanhã. Tem ainda gente que precisa aparecer hoje, nunca apareceu, né? Eu não sei, mas enfim, a gente precisa trazer gente... O Shirin já apareceu? Alguém deve saber, eu não lembro, ele deve saber. Mas enfim, a gente tem bastante gente agora e isso é porque, como eu falei, a gente parou de ser um canal e começou a ser uma empresa. E o que é o produto da empresa? Cara, a gente quer fazer uma sociedade libertária. De novo, volta aquele negócio que eu falei de parar de ser anti. Tipo, a gente não quer acabar com o Estado. A gente quer criar uma sociedade libertária. Certo? E isso é muito diferente. Porque você só fala assim, eu quero acabar com o Estado, beleza. Aí depois... Isso parece um pouco besterol, lei da atração e tudo mais, mas, cara, se você tem raiva e destruição e blá, você vai atrair gente assim, certo? E gente assim não é gente que vai construir alguma coisa. É a mesma crítica que eu faço pro movimento bolsonarista. É um movimento anti, é um movimento pra acabar com alguma coisa. Tá, agora vocês vão fazer alguma coisa. Mãe, agora um monte de gente quer acabar com coisa, vai brigar um com o outro e nada vai acontecer. Lógico! Exatamente isso que você esperaria que acontecesse de qualquer organização. Não é nenhuma treta com o bolsonarismo nem nada, sabe? Mas é a crítica que eu fazia e é uma coisa que a gente vê no movimento libertário. Então, o que a gente quer fazer? A gente não quer acabar com o Estado. A gente quer criar uma sociedade libertária. Fazer isso acaba com o Estado? Sim, mas é uma das coisas. Certo? Você tem um monte de coisas na lista de coisas que você tem que fazer para criar uma sociedade libertária. Que você não necessariamente alcança se você acabar com o Estado. Você entende o que eu quero dizer? Então é isso que a gente faz. É uma empresa engraçada nesse sentido. Tipo, o que você faz? O que você produz? Liberdade. Fim do Estado. Não, Você entendeu, né? Tá, segue. É uma coisa um pouco difícil de explicar e tudo mais, a gente tá ficando melhor. Bom não, porque claramente não tô bom nisso, mas melhor em fazer isso. Mas é isso que a gente é agora. E essa é a direção agora, é ajudar a construir uma sociedade libertária. E eu digo ajudar a construir uma sociedade libertária porque eu não vou colocar construir uma sociedade libertária, porque daí parece que eu vou fazer tudo sozinho. Eu não vou. Isso não existe, bicho. É uma coisa que eu tô falando aqui há muito tempo, sabe? Não existe planejamento central da liberdade. Tipo, não, é o seguinte, ó. Plano é o seguinte, nós vamos fazer isso, e daí depois de 3 anos nós vamos fazer isso, e daí tal coisa vai acontecer e nós vamos fazer isto, e daí o Estado vai acabar, e daí a gente vai fazer... Isso não existe. Não acontece. E você não fala assim, eu vou fazer sozinho. Isso não existe, entendeu? O que a gente vai fazer é tentar ser uma ajuda nisso. Quanto? Cara, eu espero ser uma grande ajuda. E, de certa forma, também eu espero ser uma pequena ajuda, porque eu espero que a gente possa ajudar tantas coisas por aí, que tanta gente faça tanta coisa, que, no fim das contas, a gente seja uma pequena coisa no meio do caminho. Porque o que eu adoraria é ter uma porrada de organizações fazendo isso, certo? É uma daquelas coisas, tipo, eu adoraria ter uma porrada de concorrência e ser quase irrelevante no mercado de tanta gente que tem fazendo isso. Eu adoraria ser só mais um DCE de esquerda, de tantos que tem por aí. Mas enfim, o fato é que a gente tá numa posição legal pra caramba pra ajudar a fazer a liberdade crescer no Brasil, e aí esse é o desafio que a gente tá se colocando. Então não é mais só vídeos. Vídeos vão continuar existindo? Sim, claro, eles são, eu diria, a segunda camada desse processo, porque a primeira camada é ideias, certo? É alguém pensando, o Hope lá, mancomunando, tipo, tá bom, vamos lá, ética argumentativa, ok. Os argumentos são esses, tal, vamos analisar toda a teoria. É essa galera que produz... Eu sou o bardo do capitalismo aqui, que pega esse negócio todo e explica de algum jeito minimamente coerente e esperançosamente coeso e com sorte compreensível pra vocês. No fim das contas é isso, eu sou o storyteller do libertarianismo, não tem nada... Enfim, mas... Essa é a segunda camada, né? Explicar ideias pras pessoas. Mas depois você tem... Pô, e daí, né? E daí que você precisa de gente,
criando as partes da sociedade, certo? Porque o que é uma sociedade? É um monte de gente, essas pessoas criam estruturas entre si, certo? Pode ser uma estrutura de comércio, são contratos, certo? São regras explícitas e implícitas, são conhecimento que vai sendo acumulado em instituições, essas instituições ajudam as pessoas a avançar os seus objetivos e operarem em sociedade. Não confunda isso com Estado, inclusive eu adoro fazer o argumento de que Estado é antissocial por natureza, porque ele impede o funcionamento da sociedade, porque a sociedade é o que as pessoas fariam se elas pudessem fazer o que elas quisessem, desde que elas não agredissem ninguém no processo, certo? Que é o que o libertarianismo quer, isso é sociedade. Tanto que eu ainda vou fazer semi-zoeira, mas também a sério, o argumento de que libertarianismo e sociedade civilizada são sinônimos, no fim das contas. Certo? Porque pessoas não se agredindo e cuidando da sua vida. Sociedade civilizada, certo? Você pode muito facilmente fazer o argumento de que o Estado é antissocial, certo? Mas você precisa dessas instituições, dessas estruturas para resolver os problemas das pessoas, e o Estado vai lá e destrói elas, porque é isso que o Estado faz, certo? O que ele faz é ou envenenar elas e se apropriar delas, deturpando elas para então... Gente, ficou profundo de repente, né? Deturpando elas para então tomar controle da população, fazendo com que as pessoas esqueçam qual é a função da instituição original, fazendo com que as pessoas achem que aquilo é normal, tentando normalizar isso. Ou ele vai falar, ó, isso aqui é nocivo para mim, Estado, destrói. Isso aqui não pode existir. Por quê? Porque eu preciso existir ou isso precisa existir. Então, acaba esse troço. Certo? Então, o que você precisa fazer é refazer essas instituições. Você precisa limpar essas instituições que foram corruptas, sei lá. Tem uma palavra bonita, né? Eu tava tão profundo, gente. Uau. Tava tão, né, um vocabulário... Tava quase parecendo que eu sou uma pessoa inteligente. Mas tem essas instituições que foram envenenadas, possuídas, por falta de um termo melhor, certo? A gente precisa ou limpar elas, ou fazer outra... Certo? Ó, você destruiu isso aqui. Olha lá, educação. Cara, você estourou com esse negócio inteiro. Até a gente limpar, cara, é mais fácil você fazer um sistema paralelo, depois você convence todo mundo aí vir daqui pra lá e o resto cai pra lá, certo? Você precisa ou fazer isso, ou criar coisas que o Estado destruiu, você precisa recriar elas. Isso é difícil pra um cacete. Isso é muito... Qualquer pessoa que já tentou juntar 7 malucos numa mesa pra falar de alguma coisa que eles mais ou menos não concordam muito sem sair no tapa, sabe do que eu tô falando. Agora imagina se a gente está falando de instituições e estruturas que fundamentam o funcionamento da sociedade. Isso precisa existir. Vai lá, tribunais, um sistema de justiça. Isso é uma coisa. Certo? Resolução de disputas. Isso é importante. Sistema financeiro, sistema educacional. As estradas também. Se bem que a população já tá mandando se fuder, já tá cada um, já tem cidade pra caramba pavimentando as suas... Não, a galera foi lá, asfaltou o negócio e a galera já tá resolvendo esses e tudo mais, mas a gente precisa ajudar a construir isso, e são coisas que começam pequenas, com seus erros e tudo mais, mas você precisa fazer todo esse processo. E, bicho, isso leva tempo. E é aí que a gente quer se meter. E é aí que a gente quer entrar e a gente quer ajudar. E isso passa não só porque você não vai fazer tudo, de novo, não existe planejamento central da liberdade, mas o que a gente pode ajudar as pessoas que estão fazendo isso? Sabe, é o trabalho da Silviane agora, comunidade. Então, se você tem alguma ideia que é para ajudar a liberdade, eu quero ajudar você e eu sou o trabalho da Silviane dentro da diretoria de comunidade. Manda um e-mail para ela, silviane@ideasradicais.com.br, ou se registra lá no nosso site. Formação, é o Renato, tem que ir lá, a gente precisa de gente foda, precisa de gente capacitada. Eu tô aí, Renato, spoilers do que vai acontecer amanhã. Conteúdo, continua, certo? A gente precisa continuar explicando as coisas aqui, ensinando uma porrada de coisas. Mas tem vários outros veículos, várias outras coisas pra gente fazer, e nem fudendo que eu vou conseguir fazer isso tudo, então a gente precisa de muito mais gente pra me ajudar com isso. A gente tem o site agora com artigos, a gente tá colocando segunda, quarta e sexta, o que é legal pra caramba, mas a gente quer expandir isso pra múltiplos artigos por dia, eventualmente. Calma, isso não vai ser uma promessa estilo 1929, mas meio que é. A gente quer expandir isso pra expandir um monte de coisa lá, pra ter conhecimento, pra ter um monte de coisas pra levar ideias pra vocês. Tem a parte política pra fazer o quê, né? Vai ter que eleger os malucos, senão o PCdoB vai tomar o troço inteiro e estourar com a gente, fazer o quê? O pessoal, sei lá, enfim. Bom, qualquer político, na verdade, só deixar o cara ter umas ideias, pronto, né? Espera um pouco, volta lá, tá um desastre. Tem essa parte, então tem todo um monte de coisas que a gente... Mas não que política construa alguma coisa, só tá... É vacina, né? Paliativo, você só tá tentando abrir buraco no muro do Estado, mas alguém tem que colocar alguma coisa lá no lugar, né? Que é todo o resto. E essa é a direção que a gente vai, e é isso que o Ideias Radicais virou esses últimos meses.
E, inclusive, é isso o motivo porque eu estive ausente, sort of, aqui. Os assuntos dos vídeos não foram tudo isso, muitas vezes. Teve dia que não teve vídeo e tudo mais, que eu falei, cara, ó, pera. Eu posso, ou, né, no meio também de todo o caos que tava na minha vida, até junho também, porque foi todo o processo de luto e de voltar, tipo, normal. Não que você volte ao normal depois de uma coisa dessas, né? Sempre tem a falta de uma pessoa, mas voltar, tipo, tentar encontrar um novo caminho, sabe? Fora isso, tudo que aconteceu, eu tava pensando, cara, a gente pode fazer toda essa reestruturação de ideias radicais e, tipo, fazer, vai lá, organograma, missão, cultura da empresa, valores, planos, metas, fazer tudo isso. Ou eu posso fazer o vídeo da bosta que o PT falou hoje, ou do... Foca aqui, sabe? E é muito, de novo, é muito mais difícil do que parece. Qualquer pessoa que já fez isso sabe o que eu tô falando. Quem não sabe, cara, um dia você vai se meter com isso, você vai lembrar... Pô, bicho, fala a verdade, né, cara? As coisas que a gente estrutura e continua estruturando. Mas o que é legal é que, assim, depois de toda a dor de cabeça e todas as dores que foi 2019... Essa semana foi do caramba, a gente entregou bastante coisa internamente, bastante coisa saiu. Muitas coisas que eram planos e ideias e vamos fazer pitches por aí fecharam e a gente tá começando a entregar. E a gente tá começando a ver essa decolada de uma coisa nova, sabe? 4 anos atrás eu me propus a vamos levar libertarianismo pro Brasil. Spa. Agora a gente tem quase 600 mil pessoas. Eu tô indo pra Estônia daqui a algumas semanas. Fim de agosto, começo de setembro eu vou estar lá. A trabalho, né, por causa por 10 anos. Eu já contei isso aqui? Eu não sei, eu não lembro mais. Mas aí, enfim, eu tava vendo a Estônia, né, lendo sobre tudo mais. Eu falei, cara, um país com 1 milhão e 300 mil pessoas. O meu canal marca a capital deles. A gente tem um pessoal, bicho. Isso é legal. E isso é impressionante, sabe? Esse vai ser o momento desumilde do vídeo. Se bem que, né, eu não sou bom na área de humildade e tudo mais, mas, enfim. A gente fez bastante coisa. Mas Rafael, nem todo mundo no canal é libertário. Tá, capita, tudo bem. Mas você concorda que tem uma puta galera e ninguém realmente achou que isso aconteceria 3 anos atrás? Sim, tá bom, é só isso que eu preciso. A gente conseguiu montar uma grande galera em 4 anos. E quando você olha, cara, conforme eu tô me infundando mais na instituição mesmo, do Ideias Radicais, nesse trabalho, e olhando pra trás, olhando projetos e olhando pra frente, você começa a ver, cara, 1 ano nem é gente, velho. Um ano mal dá pra cozinhar um arroz direito, cara. É muito pouco tempo, 1 ano. 4 anos você dá uma virada dessa pra construir uma coisa dessas. Não é nada. E a gente conseguiu estar aqui, a gente conseguiu estar num momento pra liberdade no Brasil que ninguém realmente acreditava 4 anos atrás. Eu vivo perguntando isso nas palestras. Eu falo, gente, vai lá. Ergue a mão, qualquer cidade que eu vou. Ergue a mão quem achou que ia ter uma palestra sobre liberdade aqui na cidade de vocês, com tanta gente na sala aqui. Vai, ergue a mão. Aí você tem 1, 2, tá... Eu falo, tá bom, ergue a mão quem achou que ia morrer na Revolução Comunista de 2018. Aí você tem uns 10, 15, falou, cara, certeza. Eu pergunto outra coisa, ergue a mão quem era comunista e queria matar os liberais e os empresários e tudo mais na Revolução Comunista. Tem mais gente do que... facilita as piadas também, mas ninguém realmente achava que isso ia acontecer 3, 4 anos atrás, mas a gente tá aqui. Olha só, que coisa, não é mesmo? Muita gente rica com Bitcoin, inclusive. Mas... A gente não acreditava que isso aconteceria 4 anos atrás, e estamos aqui. E agora a gente está tendo essa virada do Ideias Radicais, que é a expansão, né? 10 pessoas na equipe agora. Eu provavelmente vou terminar o ano com, no mínimo, 13 pessoas. Eu acho que a gente vai estar mais norte de 15, mas enfim. A gente vai terminar grandinho até. Impressionante isso. A gente está nessa virada de se propor uma coisa nova. E é um desafio, é uma coisa grande, é uma coisa que muita gente pode estar... não sei não, bicho. A gente tá um pouco assim, tipo... não sei não, pode dar problema. A gente vai fazer pra caramba, cara. E tem essa dúvida, tem esse... Mas também não tem. Eu não tenho isso. Porque assim, a gente construiu isso tudo em 4 anos. A gente fez um monte de coisa assim. A gente já tem essa expertise. A gente tem um monte de coisa e agora a gente vai pro novo passo. Quem sabe onde a gente vai estar daqui a 4 anos? É uma coisa que eu tô falando em todos os vídeos, quando eu falo... Todos os vídeos não, vai. Mas vários vídeos que eu falo sobre o Brasil, eu falo, cara, é o seguinte, o barco tá afundando? Tá. Mas periga até que esse país vai dar certo. Olha só. Coisa impressionante. Quase dá pra acreditar nisso aí, olha só que coisa legal. Sabe? Você tem esse risco aí. E eu tô muito otimista sobre o futuro. Mais e mais a gente tem ideias de liberdade sendo discutidas, que é, no fim das contas...
o que importa. A gente precisa mudar a discussão de ideias. Não é mudar política, mudar política. Né? A gente precisa mudar. Você consegue fazer um paliativo, você consegue fazer, mas se você não muda a ideia, você não vai nem conseguir emplacar o maluco lá. Mas você precisa mudar ideias, você precisa mudar as instituições, você precisa mudar a cultura das pessoas também. Um pouco, porque eu sempre digo que o libertarianismo é um movimento cultural. O que a gente quer fazer é colocar na cultura que a agressão tá errado. E em boa parte já tá, certo? Vocês já entendem que roubo, estupro, assalto, homicídio, etc. é errado. Só que daí quando o Estado vai lá e taxa, a galera fala, não, mas veja bem. Entendeu? Você só tem que colocar algumas coisas que o Estado faz e mostrar, gente, olha, você tá vendo que isso aqui tá errado também? Certo? Não é como se a gente estivesse tentando falar assim, uau, uma grande... Não é isso, entendeu? Mas a gente precisa fazer essa mudança e eu vejo essa mudança acontecendo. A gente tá num lugar incrível, as ideias, o debate de ideias, o teor, o debate de ideias, os pontos mudaram bastante. E é muito legal, muito empolgante ver isso, é muito legal ver pra onde a gente tá indo. Tem várias empresas associadas minhas agora também, tem várias coisas, eu já falei isso em vídeos passados e tudo mais. Mas agora a gente consegue ver mais o corpo, e esse corpo se mexendo, esse corpo de ideias radicais se mexendo agora, já tá começando a entregar coisas, novidade muito legal amanhã, e vamos seguindo. E se você quiser apoiar isso, se você quiser ajudar a gente, porque inclusive agora tem um pessoal pra pagar aí, que é um pouco assustador, mas tudo bem. Se você quer ajudar a fazer isso, torne-se um doador do canal. padrim.com.br/ideias radicais, você pode se tornar um doador lá. A gente tem vários outros sistemas também, mas o Padrim é o mais simples. Tem também algumas novidades vindo nessa direção também, que inclusive eu preciso gravar agora. Mas você pode ajudar a gente, o link vai estar lá na descrição. Tem os benefícios, né? Tem os hangouts com os doadores, tem as cartas dos doadores que eu preciso escrever hoje também, tenta nas metas de hoje. Que inclusive os doadores estão sabendo disso aqui, tudo que eu tô falando há 6 meses, 1 ano mais ou menos. Porque eu vou conversando com ele, porque são meio que os acionistas da empresa, certo? Não, mas enfim, então eu quero ouvir, tipo, você gosta tanto desse negócio que você tá botando dinheiro nele. Eu quero ouvir a sua opinião, sabe? Então é legal conversar com eles. Os doadores ganham isso, ganham hangouts, né? A gente faz 2 hangouts por mês em que não tem realmente limite de tempo. Eu começo às 6 ou 7 horas da noite e a gente começa a falar e às vezes acaba às 11, às vezes acaba às 2 horas da manhã. Basicamente acaba quando acaba a minha capacidade cognitiva de ainda falar coisas com sentido, que pelo jeito está se esvaindo aqui, mas enfim. Eles ganham isso e ganham mais algumas outras coisas. Mas tá tudo escrito lá no Padrim. Esse era o vídeo que eu queria fazer, só um desabafo, uma conversa assim, tipo... Pô, que legal, né? É legal ver isso acontecendo, é legal estar nesse ponto. E é legal olhar lá pra frente e pensar... Vai ser da hora, né? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.